PP, e isso já vinha acontecendo no Brasil no âmbito dos contratos de concessão, não é uma absoluta novidade, não. São contratos cada vez mais focados em outputs, cada vez mais focados na obtenção, na realização, na consecução de indicadores de performance, indicadores de performance do serviço. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Cada vez mais a gente se afasta daquele parâmetro tradicional em que você determina, por exemplo, qual é a tecnologia a ser utilizada pelo parceiro privado na construção da infraestrutura, qual é o tipo de material que ele vai utilizar, qual é o nível qual é o tipo de expansão que ele vai fazer na rede, etc. Tudo isso, que era o modo tradicional de contratação, tende nos contratos de PPP, se tornar secundário. Porque o que interessa para o poder público, o que interessa para o governo é comprar serviço. E isso, por assim dizer, alavanca ou pressiona por uma mudança cultural, né? Cultural nas diversas áreas, nos mais diversos setores, para que se desenvolva esses indicadores de resultado, para que se desenvolva esses indicadores de serviço. Mas por que desenvolver esses indicadores de resultado, desenvolver esses indicadores de serviço? Porque se o foco do poder público, se o poder público consegue se focar apenas no resultado, se ele consegue definir de maneira específica e razoável o tipo, o nível de serviço que ele quer comprar, fica ao parceiro privado a definição de todas as variáveis, de todos os meios necessários para a prestação desse serviço, dando, por isso, um maior espaço ao parceiro privado para produzir eficiência, para fazer a prestação daquele serviço da maneira que for mais eficiente possível. Os meus exemplos são sempre no setor de transportes, porque é o setor onde eu mais trabalho. Por exemplo, se você, numa rodovia, se ao invés de você definir qual é o tipo de camada asfáltica que o parceiro privado vai utilizar, o tipo de cobertura que ele vai utilizar para fazer a infraestrutura do pavimento, né, do corpo estradal, se você define o índice de regularidade que lhe interessa, ou o índice de rugosidade que lhe interessa no pavimento asfáltico, vai ficar para o parceiro privado a opção, pelos meios que ele achar conveniente, para produzir aquele índice de rugosidade, aquele índice de irregularidade que você requereu. Bom, isso, supondo que há um mercado perfeito, supondo que há concorrência no mercado, a tendência, num caso deste tipo, né, se você se foca no output, é que o parceiro privado lhe transfira esses ganhos de eficiência que ele consegue, inovando na forma de obter aquele resultado, aquela performance, que é a performance esperada, que é a performance que o poder público quer adquirir, né? Então, o objetivo é dar espaço ao parceiro privado para produzir eficiência, né? E supondo que há concorrência pelo negócio, ele transferirá essa eficiência para o poder público, seja pela contraprestação, uma menor contraprestação, seja por meio de uma menor tarifa, tá? Bom, eu falava que isto, né, exige uma mudança de cultura, que é uma mudança no que diz respeito à fiscalização da obtenção desses outputs, né? Eu estou trabalhando hoje no setor de rodovias, sobretudo, e tem sido um desafio muito grande. Eu sei que em outros setores isso é mais fácil, porque tem bastante experiência internacional sobre isso, mas uma experiência interessantíssima é conseguir desenvolver indicador de performance para a infraestrutura do pavimento, né, que é uma coisa que não se utilizava no Brasil, né? Você sabia-se que na experiência internacional existia o assim chamado número estrutural, né? E a gente está conseguindo trazer e adaptar este tipo de indicador de performance para o Brasil. Então, é uma mudança de cultura que exige, muitas vezes, adaptações, desenvolvimento de novas tecnologias. Você tem que trabalhar com os técnicos da área muito de perto, e que terá impacto a médio e longo prazo na qualidade da prestação de serviço e na eficiência da prestação desse serviço. Bom, além dessas características, uma última característica
dos contratos de PPP é a possibilidade de garantia do pagamento público, tá, por fundo garantidor, como eu mencionei para os senhores, ou por outras formas de seguro. Isso definitivamente é uma novidade na lei de PPP, não existia antes, né, na lei de concessões não existia essa possibilidade, ainda que houvesse a possibilidade de dar subsídio tarifário, não existia a possibilidade de você ter a garantia do fundo, de fundo garantidor ou de seguros. O objetivo disso, evidentemente, é melhorar a condição de crédito, né, do governo como pagador. Como são contratos que exigem investimento parceiro privado em infraestrutura, que ele vai remunerar uma parte, pelo menos, desse investimento com pagamento público, ele precisa ter a certeza que, ao longo dos 20, 30 anos do contrato, aquele valor que o poder público se compromete a pagar será pago a contento, nos devidos prazos, mesmo porque, especialmente porque, como o Marcos falou, na estrutura de Project Finance, um atraso no pagamento, um atraso no cumprimento dessas obrigações pode fazer desabar toda a estrutura financeira do negócio. Bom, o que é que falei dessas características do contrato e o que é que contratos com essas características requerem, que são coisas também que não são completamente estranhas à nossa experiência de concessão, e as PPPs vão requerer coisa muito semelhante. Primeiro, o que os ingleses têm chamado de appraisal, né? Que é você avaliar em que medida é eficiente, em que medida faz sentido, tá, você transferir aquela atividade para parceiro privado. Tá? Essa avaliação não é uma coisa absolutamente nova para nós. Nos processos de avaliação e modelagem dos processos de concessão, já fazíamos isso. Tá? Aqui, o que se complica um pouco mais em relação aos contratos de PPP é que envolve pagamentos públicos de longo prazo, né, comprometimento de orçamentos futuros. E isso exige uma série de estudos à parte, né, além daqueles estudos que são feitos para os contratos de concessão em geral. Além desse appraisal, né, dessa projeção dos efeitos futuros do contrato e da verificação de se esses efeitos levam à produção de eficiência esperada, há também a necessidade de processos de avaliação desses contratos ao longo do seu cumprimento. Né? Esses processos de avaliação, que nós temos chamado, no âmbito das concessões, de processos de revisão ou de reajuste, eu estou chamando uma terminologia genérica de reavaliação, né, daquilo que está previsto no contrato. Esses processos de avaliação podem ser divididos no que, eu gosto muito da terminologia inglesa para isso, no que eu chamaria de compensation events, né, eventos de compensação, tá, e eventos do que os ingleses chamam de benchmarking. Né? Bom, aqui o desafio é enorme e é difícil ter uma fórmula pronta a se aplicar a todos os setores. Né? Para cada setor, a experiência é diferente e é preciso desenvolver sistemas, né, de compensation e sistemas de benchmarking que sejam adequados. Deixa eu explicar melhor por que é que eu estou chamando de compensation, de benchmarking.